Seja bem-vindo à Escola do Discípulo. Eu sou Felipe Bittencourt e nós somos uma escola da Primeira Batista de Campo Grande. Nós estamos expondo a Bíblia toda. A gente sonha, na verdade, expor a Bíblia toda e você está na exposição da Carta aos Hebreus. A gente hoje está finalizando o capítulo 9 da Carta aos Hebreus e vamos entrar no capítulo 10 e nós vamos falar sobre o que foi feito de uma vez por todas, que não precisa se repetir, e depois nós vamos falar sobre como nós nos tornamos perfeitos. Mesmo você pecando, mesmo você tendo desafios, problemas, você é alguém perfeito, você vai descobrir isso na aula de hoje. Tá bom? Lembrando que essa é uma gravação, nós não estamos ao vivo, nós normalmente fazemos ao vivo todo domingo às 11 horas horário de Brasília e toda quarta-feira, mas agora nós não estamos ao vivo porque neste momento eu estou pregando no culto da nossa igreja, então se você depois quiser ir lá no culto da Primeira Batista, no canal da Primeira Batista de Campo Grande, eu vou estar pregando lá nos dois cultos que nós temos hoje de manhã, por isso que eu decidi gravar essa aula para a gente não perder a aula de hoje e dar continuidade na nossa exposição. Tá bom? Então nós vamos seguir finalizando o capítulo 9, nós vamos entrar no capítulo 10, nós vamos falar só até a metade do capítulo 10. Por quê? Porque no capítulo 10, exatamente na metade, o autor de Hebreus, ele muda completamente a forma dele falar. Na verdade, a carta aos Hebreus, até metade do capítulo 10, ela passa todas as informações que nós expomos aqui de doutrina, de princípios. E a partir da metade do capítulo 10 até o final da carta dela, o autor de Hebreus ele vai só colocar exemplos de tudo que ele falou. Então, em termos de doutrina, teologia, não é que a outra parte não tem, não é isso. Mas em termos de princípios e tudo, até metade do capítulo 10 nós temos uma série de coisas. Aí depois ali, o autor ele só vai exemplificando, né, trazendo pessoas principalmente sobre tudo que ele falou. Então nós vamos finalizar como se fosse um ciclo mesmo ali, fechado na metade do capítulo 10 e depois a gente dá continuidade na próxima aula e a próxima aula sim vai ser ao vivo, a gente vai poder interagir, vou poder conversar com vocês ao vivo, mas não quer dizer que você não possa deixar um comentário. A gente sempre lê os comentários depois, se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, tá bom? Mas eu quero que você participe dessa aula como se ela fosse ao vivo, já deixa o celular de lado, já separa a sua Bíblia aí para fazer suas anotações, para a gente ler junto, a gente vai versículo a versículo, tá bom? E antes eu queria orar para a gente começar a nossa aula, vamos lá. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua palavra que hoje nós estamos estudando. Pai, mais uma vez eu peço que o teu Espírito nos auxilie, abra nossa mente, abra o nosso coração para a gente ouvir a sua voz, que a gente seja iluminado pela sua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, você pode abrir lá no versículo 23, que é onde a gente parou, a gente vai dar continuidade, lá no capítulo 9, diz o seguinte: portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Versículo 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Só para a gente recapitular, ele inicia esse versículo 3 falando, portanto, ou seja, por causa de tudo que nós já vimos, né? O que nós vimos, né? Quem estava aqui na aula passada, se você não assistiu às outras aulas, eu aconselho depois você ir lá na playlist assistir todas as outras aulas que a gente fez a exposição desde o capítulo 1, mas nas aulas passadas nós vimos que existiu um processo de Jesus entrar num tabernáculo, mas foi um tabernáculo celestial, espiritual. E todo o processo que o sumo sacerdote fazia no tabernáculo terreno, Cristo fez nesse tabernáculo celestial. Então, ele entregou o seu sangue. Então, é como se Cristo estivesse entrando no tabernáculo, levando o próprio sangue dele e colocando diante da arca para que a ira de Deus não caia sobre nós. E como ele foi o sacrifício perfeito, a gente já falou disso várias vezes,
Deus ele recebeu esse sacrifício. E aí não precisava toda vez ficar sacrificando de novo, porque ele foi o sacrifício perfeito. Então, de uma vez por todas, o sacrifício dele é como se o sacrifício dele pagasse toda a dívida. E toda a ira de Deus ela fosse acalmada por causa desse sacrifício. Tá? Então, Hebreus 23-28 enfatiza o evento culminante de todas essas realizações. Desculpa, gente. A saber, a entrada de Cristo no céu, tendo oferecido seu próprio sangue por nosso pecado. O autor de Hebreus quer que consideremos as implicações do retorno de Cristo ao céu como redentor e sumo sacerdote, tendo derramado o seu sangue na cruz. A gente já comentou sobre isso, o autor de Hebreus já falou, que quando Jesus ele vem, ele retorna como sumo sacerdote. Então ele vem como filho de Deus, ele retorna como rei, por causa do processo de humilhação e do processo de exaltação que ele teve por causa da sua morte. Então ele retorna aos céus, entrando nesse tabernáculo divino, nesse tabernáculo celestial, para oferecer o próprio sangue dele. O tabernáculo israelita era uma versão terrena da realidade celeste. Isso não significa que há um candelabro real, uma mesa de pão da proposição e um altar de incenso no céu, mas antes que essas coisas simbolizavam características do relacionamento de Deus com o homem. Então, o tabernáculo terreno, né, que existia aqui na Terra, ele tinha o pão da procissão, ele tinha esse candelabro real, ele tinha esse altar de incenso. Então, quando fala que Jesus entrou, não é que no céu tinha essas coisas celestiais, né, que a gente vê, não. Mas isso aqui na Terra representava algo, alguma coisa. Eu até separei aqui para a gente ler o que cada coisa representava. Eu vou dar uma lida aqui pegando uma colinha do nosso comentário bíblico. É o seguinte, né? O mobiliário no tabernáculo terrestre fala dos grandes privilégios decorrentes de nossa comunhão com Deus. Então, cada coisa que tinha no tabernáculo ali, no local do Santo dos Santos, ele simbolizava algo, significava algo. E quando Jesus ele entrou nesse tabernáculo celeste, esses símbolos ainda permaneciam. E a gente precisa entender o que significa cada um, né? Porém, vimos que caímos em pecado, não somos dignos desse privilégio. O candelabro fala da luz reveladora de Deus, apesar de pecadores não serem dignos de qualquer revelação, exceto aquela da ira de Deus. Então, o candelabro ali no tabernáculo terrestre, ele fala dessa luz reveladora de Deus. Como pecadores, nós não poderíamos ter acesso a essa luz. A única revelação que a gente poderia ter acesso é da ira de Deus. Mas depois que Jesus se entregou, a gente pode ter acesso a essa luz reveladora de quem Deus é. E ele continua, a mesa com pão da procissão fala da íntima comunhão com o Deus vivo. Entretanto, a ideia de assentar-se à mesa com pecadores é repugnante ao caráter santo de Deus. Então, ter o pão ali, o significado do pão, quando os sumos sacerdotes entravam ali, era eles olharem para aquilo ali e falarem assim, nós, como pecadores, nunca poderemos nos assentar à mesa com o Pai, ter relacionamento com o Pai. Mas quando Jesus entra no tabernáculo celeste, a partir desse momento, essa representação passa a ser real sobre a nossa vida, que hoje nós podemos sentar à mesa junto com o Pai. Isso é maravilhoso. Aí, depois ele vai falar sobre a questão do incenso, que fala do privilégio do acesso a Deus em oração. Todavia, o homem em pecado não merece tal acesso. Então, em pecado, sem o sacrifício, qualquer oração que a gente fizesse era em vão. Deus não estaria nos ouvindo e nós não ouviríamos a Deus na nossa oração. Mas, depois de Jesus se entregando, a gente pode ter acesso a Deus através da oração, poder ouvi-lo através da oração. É isso que representa cada elemento ali, e isso que representa o fato de Jesus se entregue, e a gente pode, aqueles elementos que antes eram uma representação, é como se os sacerdotes olhassem para aqueles elementos, e eles olhassem e falassem, meu Deus, nós nunca poderemos ter a plenitude do que isso representa. Mas depois da morte de Cristo, essa plenitude nós podemos ter na nossa vida hoje. Portanto, a gente consegue perceber o que o sangue de Cristo conquistou. A gente começou essa conversa na aula passada. O poder do sangue, o que ele conquistou, qual é a transformação que ele gerou. Então, olhando para esse cenário todo, o sangue de Cristo não foi só algo que representava o sangue de bodes. Ele também fazia isso. Mas o poder dele, o que ele conquistou para a gente, o que ele derramou sobre a nossa vida, é muito maior do que a gente poderia imaginar. Pois quando a gente aplica o sangue do sacrifício, o sacrifício que levou sobre si o pecado no lugar dos pecadores, o sacrifício que satisfez a justiça de Deus, desviando a sua ira,
toda a situação é transformada. Então, quando a gente pega o sangue de Jesus, que desviou a ira de Deus sobre a nossa vida, toda a nossa realidade é transformada para sempre. Tudo aquilo que nós temos muda para sempre. Toda a nossa vida muda para sempre. É por isso que a história ela é dividida em antes e depois de Cristo. A nossa vida ela é dividida em antes e depois de Cristo. Algo que mudou a história, mudou o cosmos, mudou a realidade para sempre. Foi o sangue de Cristo, o poder dele, o que ele fez e o sacrifício que ele fez para nós. Por causa do sangue, para nós o trono de Deus é o trono da graça e não mais o trono do juízo, o trono da ira. As nossas orações são recebidas como as de um filho amado. Sem derramamento de sangue não há remissão. Ele fala isso no versículo 22. Mas com o sangue aplicado a cada aspecto do nosso relacionamento com Deus, que vive no céu, há perdão, aceitação, bênção, luz e vida. Essa é a nova realidade que nós vivemos. Então, de uma vez por toda, isso aconteceu. E o que acontece após a morte, né? Existe várias, digamos, doutrinas que falam sobre o pós-morte. A gente tem pessoas falando sobre um descanso para as almas, a gente tem pessoas falando sobre um local que você aguarda o julgamento, né? Que é muito comum em algumas igrejas. Mas o que acontece? Aqui o autor de Hebreus, a partir do versículo 27, ele vai nos dizer o que acontece com cada um de nós, com as pessoas que nós conhecemos e que vai acontecer com a gente no futuro, quando nós morremos. Então, há esta vida e a morte. É isso, ponto. Apenas essas coisas. Depois vem o juízo perante o trono santo de Deus. Há uma ressurreição, tanto para o justo quanto para o injusto. Todos morrerão e após a morte comparecerão perante Deus para serem julgados de acordo com o padrão perfeito da santa lei de Deus. Ó, se a gente vai lá no versículo 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer só uma vez, depois disso enfrentar o juízo. Então, qualquer doutrina que fala sobre o purgatório, por exemplo, né? O purgatório, onde a pessoa fica ali para ela ser punida, até ela ser mais santa, e aí sim ela ir para o céu e ela ser julgada. Não existe isso, ok? Uma vez só, morre, pronto, acabou. Ali é o final da vida física das pessoas. Não existe um pós, né? Isso descarta muitas teorias de uma segunda chance que eventualmente são populares em círculos cristãos, né? As pessoas falam, não exatamente círculos cristãos, apesar de alguns cristãos acreditarem nisso, falam sobre reencarnação, por exemplo. Então, não existe isso. As pessoas gostam de pensar que se negamos Cristo nessa vida, então morremos em nossos pecados, podemos ter outra chance quando encontrarmos após a morte. Não é assim, diz a passagem, após a morte ao juízo. E aqui vem um assunto muito assim, sinistro, tenebroso, né? Assim, digamos, que as pessoas elas não gostam de comentar, que é a questão de morrer e você vai para o juízo. Então, existe uma visão no meio cristão, onde por Deus ser um Deus de amor, e em algum momento ele vai dar uma possibilidade de restauração para todas as pessoas. Então, ninguém exatamente vai ser perdido, ou vai se perder, ou vai para o inferno. Não, um Deus de amor, ele não faria isso com as pessoas. Essa é a doutrina que surge. Mas quando nós lemos esse versículo aqui, 27, nós vemos que depois da morte, você não tem opção, é juízo. Então, ele está dizendo que você não vai ter, poxa, caramba, morri aqui, vi que estava errado, poxa, deixa eu voltar atrás, deixa eu fazer um outro caminho, aí Deus vai se compadecer da gente, vai nos dar uma outra oportunidade. Não, isso não vai acontecer. Se não houver segurança na salvação em Cristo Jesus, não tem para onde correr, não tem para onde a gente ir. A ira de Deus que já está destinada sobre nós, a gente vê isso em Efésios, onde nós recebemos de herança a ira de Deus, ou seja, não é algo opcional, você nasceu, você já recebe a ira de Deus, então existe algo que precisa apartar a ira de Deus, é só o sangue de Cristo. Se isso não acontecer na nossa vida, a gente vai para o juízo, e aí no juízo ele vai julgar baseado em quê? Ele vai julgar baseado naqueles que se parecem com o filho dele, naqueles que não se parecem com o filho dele. E aqueles que se parecem com o filho deles, é aquele que tem o sangue do filho sobre eles. E é assim que Deus vai julgar cada um de nós. Se não tem o sangue dele derramado sobre a vida, a ira de Deus vai alcançar essa pessoa. E olha, a gente não conseguiria talvez descrever o que significa. As pessoas até têm a expressão cálice da ira de Deus sendo derramado sobre alguém. A gente não sabe o que é isso. E eu não imagino, né? E eu não imagino assim, o terror que deve ser receber a ira de Deus.
Então, nós não temos opção. Se nós não nos agarrarmos em Cristo, se nós não nos achegarmos em Cristo, e se o sangue dele não for derramado sobre nós, não há esperança para a gente. E aí no versículo 28, vamos dar uma lida lá rapidinho. Ó. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Isso aqui é muito importante, tá? A gente entender que o sacrifício de Cristo, ele valeu uma única vez, ele valeu por tudo e por todos. Não tem, assim, outro caminho. Então, visto que Cristo morreu para remover o nosso pecado, isso só precisa acontecer uma vez. Seu sangue é suficiente para a obra. Assim não há necessidade de repetição. Não apenas isso precisa acontecer apenas uma vez, mas só pode acontecer uma vez. Se isso tivesse que acontecer de novo, de alguma outra forma, o sangue de Cristo não foi suficiente. E aí a gente entra numa questão que as pessoas somam sobre a salvação. O que significa isso? Existem algumas seitas ou algumas vertentes do cristianismo que a salvação através do sangue de Cristo, ela é forte, mas não é suficiente. Quer dizer que existe alguma coisa que você precisa fazer para alcançar isso. Paulo vai falar isso aos Gálatas, né? Ele vai falar: Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Se vocês começaram pelo Espírito, por que acha que vocês vão ganhar alguma coisa pela força do próprio braço, né? Então ele está dizendo: olha, se vocês foram salvos pelo Espírito, pela graça, pelo sangue de Cristo, por que vocês acham que fazer mais alguma coisa vai adicionar algo à sua situação? Não vai. Não vai acontecer. Porque o sangue de Cristo, ele aconteceu uma vez por todos, ele foi suficiente. Então, qualquer coisa que a gente adicione para ganhar um novo status ou permanecer nesse status, está errado. É por isso que nós não cremos na perda da salvação. Porque quem alcançou a salvação de uma vez por todas foi o sangue de Cristo derramado sobre nós. Então, não tem possibilidade de eu sair daquilo. Nós cremos que se a pessoa não está mais com Cristo, na verdade é porque ela nunca esteve. Então, qualquer coisa adicionada para você se sentir mais amado por Deus, mais filho, mais santo do que você já é em relação a Deus, é o que a gente vai falar, inclusive, entrando no capítulo 10, não em relação à sua santificação contra o pecado, mas em relação a Deus. Qualquer coisa adicionada a isso, Paulo vai falar aqui que seja amaldiçoado lá em Gálatas, que é o que Hebreus está falando aqui. Está falando: olha, uma vez por todas o sangue de Cristo foi suficiente. Não precisa de mais nada, gente. Não é ler a Bíblia, não é vir à igreja, não é participar de uma célula ou de um pequeno grupo, não é o quanto você jejua que vai mudar o seu status de salvo, ou de amado, ou de filho. O sangue de Cristo é que fez isso, e não foi nada do que nós fizemos. Por isso que a glória é toda dele e o trabalho foi todo dele. É por isso que nós descansamos no trabalho que já foi feito. É por isso que Jesus hoje descansa no trono, a gente vai falar isso daqui a pouco, porque o trabalho já foi feito. Então, é isso que ele está falando no versículo 28. Cristo morreu para satisfazer a justiça de Deus, e agora essa justiça está satisfeita. Ponto. Não precisa de mais nada. Ele morreu para pagar o débito, e esse débito, uma vez pago, a justiça perfeita de Deus jamais pode voltar atrás. As contas estão acertadas, está consumado, a dívida foi paga. Então, o sumo sacerdote de Israel vinha ao santuário com sangue sacrificial uma vez por ano, como sinal da inadequação do sangue animal. Contudo, é absurdo esperar o mesmo quando o sangue é do precioso Filho de Deus, o verdadeiro Cordeiro que esgota e encerra o sacrifício uma vez por todas. Então, todo ano o sumo sacerdote levava o sangue, fazia o sacrifício pelo pecado dele, pelo pecado do povo. Todo ano ele via lá. Então isso só ilustrava, só mostrava a incapacidade, a falta de poder daquele sangue resolver as coisas. Então Cristo, quando ele vem linkado com essa situação aponta para Cristo, mas Cristo vai uma vez só, morre uma vez só, ressuscita uma vez só. Porque o sangue de Cristo, ele é poderoso e suficiente para não precisar isso nunca mais ser feito. Tá? Então, quando nós falamos e brincamos, a gente não sacrifica mais animal, existe toda uma profundidade, um poder por trás de que nós não fazemos mais isso. Mas significa que o sangue de Cristo é tão poderoso que ele foi capaz de acabar com todo o pecado, a condenação, né? Não a prática do pecado, mas a condenação de toda a humanidade. Esse é o poder do sangue de Cristo. Você imagina o poder do pecado, o poder que o pecado exerce sobre a nossa vida, as consequências do pecado. O sangue de Cristo foi capaz de acabar com tudo isso, de acabar com toda essa condenação que existia sobre nós, né? Então, as boas novas do Evangelho, gente, é que você não é salvo, que você não é salvo pela sua fé, mas por Cristo
e a nossa fé em Cristo. Entende? Porque se a nossa fé fosse outra coisa, não é literalmente, vocês entendem assim, né? É claro que a fé em Cristo nos salva. Então é por meio da fé que nós somos salvos por cremos em Cristo. Mas vamos supor que eu tenho muita fé em outra coisa. Qualquer outra coisa, muita fé, realmente acredito aquilo, deposito minha confiança naquilo, aquilo não me salva. Então, nem a fé é o centro da história, mas Cristo é o centro da história. É por meio da fé, mas Cristo que é o centro da história, né? O que não se pode dizer sobre você, pode se dizer sobre ele. A morte dele salva você e essa aconteceu uma vez para sempre. Então, a morte dele é que nos salvou. A entrada dele no céu para ministrar a você ali o salva. Sustenta sua fé fraca e hesitante, e isso é uma vez por todas. O que não é uma vez para sempre para você é para ele. Então aquilo que a gente imagina que não pode mudar, que não pode ser transformado, que não pode ser corrigido, através da morte do sangue de Cristo, através da entrada nesse tabernáculo celeste, através dele sendo sumo sacerdote, através do sacrifício do sangue dele que ele entrega a Deus, pode ser mudado, pode ser transformado, pode ser corrigido. Então, onde então a paz deve ser encontrada? Uma paz que dura, uma paz que seja de uma vez para sempre, não está em nós, mas em Cristo. Sim, devemos recebê-la pela fé, mas não é em nossa fé que a salvação está fundamentada, mas nele, de quem se pode dizer uma vez para sempre. Então, a paz que o mundo não dá, mas a paz que ele dá uma vez para sempre, ela pode ser derramada sobre nós e estar em nós para sempre. Não na fé em nós mesmos, de que nós podemos alcançar, mas na fé em Cristo, que somente ele pode nos dar. Então essas palavras que foi suficiente e uma vez para sempre, né, que ele fala no final do versículo 28, que é o final do versículo do capítulo 9, né? Não para te pregar, mas para trazer salvação que aguarda. Mas antes ele fala assim: assim também Cristo foi oferecido no sacrifício uma única vez. Uma única vez. E antes disso ele fala de que uma única vez foi suficiente. Isso já nos comunica de que tudo o que nós precisamos e podemos ter em nossa vida para sempre. E uma única vez isso foi suficiente porque foi poder suficiente para nos alcançar e nos transformar. Isso é maravilhoso, gente. E aí, nós já vamos emendar no capítulo 10, ok? Nós vamos entrar agora no capítulo 10, a partir já do versículo 1. E como eu falei, nós vamos falar até o versículo, deixa eu conferir aqui, 18, ok? Até o versículo 18, porque a partir do versículo 19, o autor, ele começa a mudar a forma de diálogo dele, exemplificando tudo que ele falou agora, desde o capítulo 1 até esse capítulo 10. Tá? Então a gente vai falar até o versículo 18, do 1 ao 18. E a gente vai começar a ler assim, a gente vai ler primeiro do 1 ao 10, tá? Então capítulo 10, versículo do 1 ao 10 diz o seguinte: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado. Por isso, versículo 5 aí, por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Lembra dessa palavra, um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem dele te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Vamos parar um pouquinho aqui, porque principalmente a partir do versículo 5 ele começa a falar muitas coisas que, se a gente não entender os versículos que ele está citando, o que ele está linkando aqui, o texto vai ficar meio confuso mesmo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar
a partir do capítulo, ou do versículo 1, tá bom? Então, nós vamos falar agora sobre o corpo de Cristo. O que significa lá que eu falei naquele versículo? Presta atenção, né, que um corpo me preparaste, né? Jesus falando isso. O que significa isso, né? O escritor de Hebreus diz que a lei não passava de uma sombra das realidades celestiais. Isso ele já falou outras vezes, né? Então ele fala do tabernáculo terreno, que é uma sombra de um tabernáculo celeste. Ele fala do processo do sumo sacerdote, que é uma sombra do que Jesus faria mais na frente. Então a gente já viu isso, o autor de Hebreus comentando várias vezes. Por sombra ele quer dizer um esboço incompleto. É como se a vida do que o povo de Israel vivia no tabernáculo, não sei quem já teve a experiência de desenhar e pintar. Eu já fiz muitos desenhos, muitas pinturas, e toda vez que, por exemplo, a gente vai pintar, né, usar ali a tinta, seja aquarela, óleo, tinta óleo lá, a gente tem que fazer um rascunho na tela, né? Normalmente a gente pega um lápis bem fraquinho e a gente faz um rascunho da pintura ali que a gente quer fazer, mas a gente faz o desenho ali. O que o autor está falando é que o tabernáculo que existia, o sacrifício que existia, era esse rascunho, era esse lápis fraquinho na tela que não estava nem de longe pronta. Mas quando Jesus morreu, é como se a pintura, a obra de arte tivesse finalizada. Então aquilo que aconteceu é um esboço, né? Um rascunho do que viria depois. O Antigo Testamento é a realidade em Cristo projetada para trás. Redentivamente falando, os santos do Antigo Testamento foram salvos pelo sangue de Cristo, para o qual os sacrifícios de animais só apontavam, né? As pessoas perguntam, né? Teve até uma pergunta na aula passada, então quem pecou antes, como é que a pessoa foi salva, né? A gente entende que no momento em que Cristo foi sacrificado e no momento que ele ressuscitou, é como se as realidades, né, elas se alinhassem ali. E a salvação de Cristo, ela funcionasse tanto para frente quanto para trás. Então, aquilo que estava vindo sendo rascunho e ao longo do tempo foi sendo construído, que foi finalizado em Cristo, né? Ela resolveu para frente e para trás as coisas. É isso que a gente entende e que a gente vê o autor de Hebreus falando, né? E aí, olha que interessante, no texto grego, a palavra é eikona, que é uma forma de palavra eikon. E aí, um pouquinho de teologia aqui para a gente se aprofundar, né? E para ser mais legal o nosso estudo também, né? Os léxicos gregos, né, pessoal? Meu Deus, o léxico grego, a pessoa parece até mais inteligente, mas é o que a pessoa estuda para entender o Antigo Testamento, né? Os léxicos gregos traduzem isso como imagem ou semelhança. Ou seja, de que Cristo, né, que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento era uma imagem, uma semelhança daquilo que viria depois. Essa é a mesma palavra que Paulo usou com relação a Cristo em Colossenses. Essa é a imagem do Deus invisível. A Almeida Revista Atualizada, que inclusive não é a que a gente está utilizando aqui, a gente está utilizando a versão NVI. Por que a gente prefere a NVI? Porque a NVT também é muito boa, tá? Mas para estudo, assim, para devocionais, para a gente ter uma leitura e compreender melhor, a NVI e a NVT são traduções mais tranquilas. A revista atualizada, Almeida, né, ela também é muito boa, só que ela é um pouco mais difícil na linguagem, por isso que a gente evita usar ela aqui, porque a gente quer trazer uma linguagem mais contextualizada, mais simples e fácil da gente compreender. Não quer dizer que a gente está perdendo alguma coisa por isso, não é, tá bom? Mas quando a gente precisa trazer uma outra tradução para explicar melhor o texto, a gente faz como está sendo feito aqui. Então, a Almeida Revista Atualizada faz um trabalho muito melhor na versão de Hebreus 10, diferente da NVI, no caso. Traduzir um termo como a imagem real em vez de a realidade. Porque se a gente volta lá no texto, ó, no versículo 1, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Isso é o que a NVI fala, mas a Almeida Atualizada vai dizer imagem real, então ficaria assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua imagem real, né? Realmente até dá para entender um pouco melhor nesse caso da Almeida Revista e Atualizada. Então, a lei, ela não é uma imagem real das coisas, né? Não é uma imagem finalizada das coisas, né? Então, toda vez que a gente interpreta o Antigo Testamento com resultados que se opõem ao Evangelho ou que não tenham relevância para Cristo, sua obra salvadora, nós nos esquecemos desse princípio vital e compreendemos equivocadamente o Antigo Testamento. O que ele está falando? Ele está falando que todo o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Então, se a gente tenta compreender o Antigo Testamento sem entender que Cristo é a peça central do Antigo Testamento, a gente vai interpretar o Antigo Testamento de maneira equivocada, de maneira errada, né? Cristo não é encontrado somente em passagens selecionadas do Antigo Testamento, mas em todas as Escrituras. A nossa passagem de Hebreu nos informa, porém, que as imagens de Cristo do Antigo Testamento serão incompletas
como um rascunho de uma pintura. Vocês lembram na primeira aula, no capítulo 1, que a gente falou dos primeiros versículos, a gente viu que Deus ele sempre se revelou, mas ele se revelou de forma incompleta e ele se revelou completamente em Cristo. Então, se a gente olha para o Antigo Testamento, tudo fala sobre Cristo, tudo, literalmente tudo aponta para Cristo, só que aponta para Cristo como se fosse um rascunho de um desenho, um rascunho de uma pintura, é uma realidade ainda não completa. E depois isso acontece no Novo Testamento, ali nos Evangelhos, com a imagem perfeita de Deus sendo revelada através de Cristo. Então, se a lei era uma sombra, um rascunho incompleto, então não era de se esperar que os sacrifícios dela funcionassem adequadamente. Então, se tudo aquilo no Antigo Testamento era uma sombra, era um rascunho, já era de se esperar que o sacrifício não funcionasse, né? Que todo ano precisava sacrificar, todo ano precisava fazer de novo. Então, a gente já devia esperar isso, né? Aqui, gente, eu estou dando uma introdução do que ele vai tratar nesse capítulo 10, tá? E aí agora a gente fala, versículo 1 nos fala que ninguém poderia se aperfeiçoar. Por isso que ano após ano nada resolvia. Então, ano após ano nada resolvia. E sabe o que é pior? A gente já vai ver isso, ó. O fato de que nada tinha sido feito para remover a culpa das pessoas deixou perfeitamente clara a necessidade de um sistema mais real de expiação. Afinal, eram animais sem vontade própria e capacidade de fala que estavam sendo sacrificados pelos pecados intencionais e volitivos de seres humanos com espírito. Então, na verdade, o que o comentarista está falando? Está dizendo que o sacrifício ele não valia, não só porque aquilo era um rascunho, mas você estava sacrificando animais que não tinham vontade própria, não tinham como evitar isso, por pecados que eram intencionais. Então, meio que não valia. Então, só valeria um sacrifício onde a pessoa fosse intencional e se entregar, como foi o caso de Jesus, né? Mas pior do que isso é o que começa falando no versículo 3, né? Só para a gente ler o versículo 3 diz: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, né? Ou seja, o sacrifício anual que acontecia, ele era uma recordação, ele era uma amostra só para lembrar a todo mundo que aquilo ali não funcionava. É como se todo ano o sacrifício que acontecesse, as pessoas se reunissem lá para ver o sacrifício acontecendo, Deus estava lembrando ao povo, falando assim, ó, tá vendo isso aí? Eu só quero lembrar vocês que não funciona, tá? Para que toda vez o povo olhasse e falasse, meu Deus, todo ano tem que sacrificar aqui de um animal que não se entregou intencionalmente. E aí, se o sacerdote estiver em pecado, ele morre. Nós não podemos nos chegar até Deus completamente. Então isso aqui é só um lembrete de que não funciona. Isso aqui é só um lembrete de que aquilo ali é um rascunho. Não é algo que realmente finalizou, não é algo que vai resolver o nosso problema. Então isso realmente era um problema, né? E aí, a partir do versículo 5, né? Eu acho que o slide está duplicado aí, Vini, inclusive, tá? Botei 2 iguais. Aí vamos pro próximo, posso passar 2 slides aí. E aí, a partir do versículo 7, também destaca a insuficiência dos sacrifícios do Antigo Testamento para atingir a vontade de Deus. Novamente, o escritor faz uma citação dos Salmos, dessa vez dos Salmos 40, 6 e 8, né? Quando a gente vê lá no versículo 5, ele falando, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, ele está citando esse salmo aí, que é o Salmo 40, tá bom? É claro que esse salmo não fala de Davi, imagina, né? Esse é um salmo que a gente atribui a Davi, um salmo davídico, mas é óbvio que ele não fala de Davi, né? Ele está falando de Cristo, de Jesus. É como se Davi já tivesse profetizando sobre Cristo, né? Porque imagina, Davi falando, um corpo em contraste para mim, né? Não é isso que ele fala? Um corpo me preparaste. Tipo assim, se você lê e vê Davi escrevendo isso, fala, não faz sentido nenhum. É óbvio que ele está falando de Cristo, né? Ele emprega um contraste entre aquilo que Deus não deseja e aquilo que ele deseja. Deus não deseja sacrifícios e ofertas, mas sim obediência. Então ele está relembrando, né? E a gente vê isso várias vezes nas Escrituras, por exemplo, quando Samuel encontra Saul. E aí Saul sacrifica lá aqueles... Na verdade, ele não mata, né, todos os animais de uma terra que eles conquistaram, e aí ele dá a desculpa de que era para sacrificar a Deus. Aí Saul vem e fala, olha, o que Deus quer é obediência, não é sacrifício, porque você não matou os animais que era para ter matado. Então, por causa disso, ele perde o reinado dele. O Espírito de Deus sai dele e vai para Davi. Então, isso é um lembrete de que Deus quer obediência e não sacrifício. Então, embora Deus tenha estabelecido o sacrifício de animais, esse não era o verdadeiro desejo dele. Olha só. O verdadeiro desejo de Deus não era o sacrifício de animais. Não era isso.
O sacrifício não era uma afirmação da solução, mas do problema. Então, toda vez, aquilo que eu falei, toda vez que os animais eram sacrificados, é como se o problema fosse revelado, mas não resolvido. Então, toda vez as pessoas olhavam e falavam assim, nós temos um grande problema e nós não sabemos resolver. Porque todo ano nós temos que voltar aqui e fazer um novo sacrifício. E mesmo assim isso não resolve. Resolve parcialmente o nosso problema. O que Deus deseja de nós é obediência, não sacrifício para cobrir a desobediência. Por isso que o sacrifício de Cristo ele foi válido não só porque ele era alguém sem pecado, não só porque ele se entregou intencionalmente, mas porque ele obedeceu ao Pai. É por isso. Então, mais do que o sacrifício, a obediência de Cristo ao sacrifício é que foi aceito pelo Pai e apaziguou a ira dele, né? Então, além disso, o sacrifício de um animal era válido quando o sangue era derramado e a vida retirada. Dessa forma, ele representava o terrível salário do pecado humano, mas eles não tinham valor suficiente para satisfazer a Deus. A gente já viu isso, né? O sacrifício ele era um lembrete ao povo da parte de Deus de que o pecado gera morte. E aí era a morte de um animal, como representação depois da morte de Cristo, né? O sacrifício de Cristo representa aquilo que Deus valoriza acima de qualquer outra coisa, a obediência à vontade dele. É por isso que depois a gente vai ver Jesus falando que o alimento dele é fazer a vontade do Pai. O que alimentava ele espiritualmente era fazer a vontade do Pai. O maior desejo de Deus não é que a gente se sacrifique, mas que a gente obedeça a ele. Se a obediência levar ao sacrifício, beleza. Mas não é um sacrifício. Isso é muito interessante. E aí vai só um parênteses aqui. No início, né, os primeiros cristãos ali que começaram a perseguição, né, na verdade no segundo século principalmente, que teve a perseguição, muitos cristãos começaram a valorizar muito o sacrifício. E sabe o que eles faziam? Eles se entregavam propositalmente, porque de alguma forma criou-se um mito ali, na verdade uma doutrina, um pensamento, né, de que é óbvio que morrer por Cristo era lucro e é óbvio que era uma honra morrer por Cristo. Mas eles começaram a fazer isso propositalmente. Tipo assim, se morrer por Cristo é lucro, eu vou chegar agora lá onde as pessoas odeiam a Jesus e me entregar e confrontar eles para eu ser morto de propósito. Então as pessoas começaram a fazer isso. Então não é isso. O sacrifício por si próprio, ele não tem nenhum desejo no coração de Deus de que aconteça. O que ele quer é a obediência. Se a obediência a Deus levar a esse sacrifício, esse é o caminho de Deus pra gente, mas não necessariamente. Então, como cristão, sendo perseguido, é claro que você vai fugir, é claro que você vai se esconder. Se por acaso, quando você estiver cumprindo a obediência de Deus, né, isso acontecer, ok. Mas só o sacrifício por si próprio não tem valor nenhum. É por isso que quando a gente fala sobre hoje, né, na nossa realidade aqui do Brasil, o que é viver sacrifício para Deus, né? É talvez passar horas em oração, é talvez abrir mão de algum entretenimento ou de algum prazer para a gente estar na igreja, né, para a gente orar, para a gente ir num pequeno grupo, né? É abrir mão de alguma coisa que a gente poderia fazer para nós mesmos, para fazer algo que a gente entende que é a vontade de Deus. Não, Deus não quer esse sacrifício, Ele quer que você obedeça. Às vezes, Deus vai querer que você fique em casa e durma, em vez de ir para a igreja, porque você precisa descansar. Então, não é um sacrifício dormir. Aliás, é maravilhoso, né? Tirar uma soneca, por exemplo. Mas às vezes é a ordem de Deus, é a obediência de Deus para sua vida. É isso que Ele quer, muito mais do que você se sacrificar. Às vezes Deus quer que você falte aquele culto para sair com a sua família, com seus filhos. A obediência de Deus não necessariamente exige um sacrifício, né? Então, em vez de a gente ficar pensando em como a gente pode sacrificar porque é algo nobre, né? Nossa, eu estou fazendo isso por Deus, pelo reino. É pelo reino que eu estou fazendo isso. Não, não. Vai parar um pouco, ouvir a voz de Deus e entender o que Ele quer. Nós, pastores, né, nós temos essa grande tentação de a gente querer fazer muitas coisas e sacrificar coisas para executar coisas, né? Eu sacrifico a minha família, eu sacrifico o meu tempo, eu sacrifico o meu descanso, eu sacrifico muitas coisas para fazer coisas pelo reino, pela obra. É muito nobre, né? É pelo reino. Não, não. Deus às vezes quer que você não faça nada. Deus às vezes quer que você faça menos. Desmarque compromissos, desmarque reuniões, desmarque congressos, desmarque retiro, porque Ele quer te direcionar para uma outra coisa. Talvez para um período sabático, ou para um período onde você vai orar e jejuar e ler mais a palavra, ou um período de investimento no seu estudo, na sua liderança. Entende? É por isso que a obediência de Deus é muito importante, muito mais do que o sacrifício que a gente faz, tá? As pessoas reclamam da doutrina
da predestinação, olha só, polêmica. As pessoas reclamam da doutrina da predestinação, alegando que ela nos torna meras marionetes, sem obediência de coração, né? Quem não se aprofunda sobre o conhecimento da predestinação fala isso, né? Mas isso não é verdade. Nunca houve um homem cuja vida fosse tão roteirizada quanto Jesus. A vida dele não somente foi predestinada, mas também pré-registrada em pormenores. Olha que loucura, né? O pessoal que tem... Eu não tô... só vou abrir um parênteses aqui, né, Vini, porque isso pode gerar um grande problema. Eu não estou falando que eu sou a favor da predestinação, nem que esse canal acredita na predestinação. Não é isso. Também não vou falar que nós não acreditamos, nem que acreditamos, ok? Isso é algo muito pessoal. Nós amamos quem acredita e amamos quem não acredita. Não é isso que eu estou falando. E eu não quero fortalecer essa visão de predestinação aqui. Eu quero comentar o que o autor de Hebreus está falando. Inclusive, aguarde o seu coração aí, para quem não acredita em predestinação e já está aí pensando em umas coisas que no slide seguinte eu vou refutar isso também. Então fica tranquilo. Se a gente olha para a vida de Jesus, volta aqui, se a gente olha para a vida de Jesus, não teve nada mais roteirizado. Se a gente olha para os profetas, eles falaram sobre o que ia acontecer com Jesus até nos detalhes. Então Jesus já veio para essa terra e aí ele descobre a missão que Deus já tinha escrito para ele cumprir. Então se a gente tem problemas com a predestinação, não tem ninguém mais que seguir um roteiro pré-estabelecido do que o próprio Jesus. Então a gente tem que parar de pensar de que nós não temos, nós somos marionetes de Deus se a gente acredita na predestinação. Não é isso. Desculpa. Ao mesmo tempo, aí está no slide seguinte, mesmo assim a obediência a esse roteiro de forma alguma foi mecânica. Aqui estava o divino Filho de Deus em carne, mas o mais livre de todos os homens já nascido. Então, ao mesmo tempo que tinha algo pré-determinado, pré-estabelecido, escrito, roteirizado, e Jesus seguiu tudo isso como se ele estivesse lendo, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer isso, a gente está diante de alguém que obedeceu a isso como alguém que era livre. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que havia sim uma responsabilidade de Jesus para responder aquilo que deveria ser feito. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que tanto a soberania de Deus de saber o que vai acontecer e pré-determinar ou determinar, né, o que vai acontecer, quanto a responsabilidade humana, elas se unem para que o propósito de Deus se cumpra. Agora, eu não consigo dizer para você o que é o que, né? Eu não consigo dizer para você. Não consigo dizer para você o que é responsabilidade humana e o que Deus predestinou, por exemplo. Eu só sei que há as duas partes. As duas partes se misturam, as duas partes estão juntas caminhando. Então, eu acredito na predestinação de que eu seria alcançado ou de que você seria alcançado por ele e a gente seria salvo. Mas eu também acredito que existe uma responsabilidade minha nessa caminhada. A gente vê isso na Bíblia o tempo todo. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Então, a gente não pode ignorar uma nem outra, né? Olhando para a vida de Jesus. Porque Deus deseja o quê, gente? Obediência. Então, imagina, se a gente fosse marionete, Deus não ia pedir obediência da gente, né? Se Deus pede obediência, é porque a gente pode desobedecer. Então, existe algum peso na responsabilidade humana nessa equação toda. Agora, como saber isso é meio... se a gente ficar pensando nisso, a gente pode até pirar, né? Ele preparou um corpo para o seu filho. Um corpo me preparaste. O Verbo eterno, um corpo no qual ele pudesse viver no mundo, honrar a Deus e morrer em obediência ao mandamento dele. Então, de alguma forma, Deus preparou o corpo para que Deus fosse encarnado, né? Como o Verbo que é imortal, o Filho do Homem, não lhe era possível morrer. E essa é a razão por que ele assumiu um corpo capaz de morrer. Você imagina, Deus não poderia morrer, mas ele precisava se encarnar para que isso pudesse ser possível, né? Por isso que Deus preparou um corpo para Cristo. E aí eu peguei um recorte do comentarista para eu ler aqui, porque ficou muito legal isso aqui. Eu acho que vale a pena ler, que finaliza esse momento que a gente está fazendo aqui. Em outras palavras, aquele bebezinho sobre o qual cantamos no Natal nasceu por causa da cruz. A manjedoura foi o início e a cruz era o destino. É por isso que o anjo disse a José: lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Deus preparou um corpo para o Filho eterno, para que ele pudesse obedecer ao Pai, com alegria todos os seus dias.
Jesus disse aos seus discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando aquele corpo, preparado para ele por Deus, foi crucificado pelos pecados de seu povo, é que ele finalmente pôde descansar daquela obra de amor. Somente após a cruz é que Jesus disse: está consumado, entregando feliz seu espírito nas mãos de Deus. Gente, essa história de Jesus, isso é o que ele fez por nós, isso é maravilhoso. Assim, não dá nem pra gente pensar como seria a nossa vida sem isso, sem esse amor que nos alcançou. E aí nós vamos finalizando a nossa aula e vamos ler do versículo 11 ao 18, que finaliza, né, a conclusão do que o autor de Hebreus vai nos falar, e depois ele vai entrar nos exemplos, né, que a gente vai continuar na aula que vem, tá? Você pode abrir aí, capítulo 10, versículo 11, diz o seguinte: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Essa parte do versículo 16 ao 18, a gente já leu, né, nos capítulos anteriores, que fala exatamente desse salmo aqui. Mas olha que interessante, no versículo 11, ele vai dizer dia após dia, né? Ou seja, ele está falando desde que existe homem, desde Abraão, que tentou sacrificar Isaac, desde Moisés e ali o Êxodo, onde eles sacrificaram o cordeiro, depois criaram o tabernáculo, ou seja, toda a história dos hebreus nunca poderiam expiar nem mesmo o pecado humano. Então tudo que aconteceu na história até aquele momento de Jesus, nada daquilo foi suficiente, nada daquilo valeu. Em Hebreus, no versículo 11 a 14 que a gente leu, proclama o único sacrifício verdadeiro que tira nossos pecados e nos torna santos. Então Jesus foi esse sacrifício que nada na história até aquele momento, por mais incrível que tenha acontecido, imagina, né? Moisés sacrificando o cordeiro, botando sangue no batente da porta, as pessoas saindo, aquilo ali foi algo fenomenal, mas não foi suficiente. Abraão vai sacrificar o filho Isaac, aparece o anjo e pela fé ele consegue e Deus abençoa a vida dele, não foi suficiente, mas Jesus foi. Ele é o único e suficiente sacrifício. É uma tolice inimaginável, apesar da dor causada pelo mundo da perseguição por causa de Cristo, abandonar o perdão, a paz, o acesso real a Deus e voltar para a velha situação de pecado e sua terrível alienação. Então é loucura. Paulo vai falar isso também, né? Por meio de seu único e consumado sacrifício, Cristo acabou com o pecado e santificou todos os que se apegam firmemente a ele. Nenhum prêmio terreno é tão valioso, nenhum sacrifício mundano se compara a um ganho assim. E aí a gente vai falar sobre essa questão de se aperfeiçoar, né? Como eu falei no início da aula, nós nos tornamos perfeitos. Então eu e você somos perfeitos aos olhos de Deus. É isso que a gente vai falar. Claro que a gente não é perfeito, a gente sabe disso. Mas existe de alguma forma a gente foi alcançado e está sendo aperfeiçoado, né? E essa expressão aperfeiçoar que fala das 9 ocorrências do livro de Hebreus, essa é a 7ª vez que ela aparece. E agora no versículo 14, tá? Nos capítulos anteriores, ela se referiu principalmente a Jesus Cristo, a singular e perfeita capacidade de Jesus de acabar com os nossos pecados, com o perfeito sacrifício e com o perfeito sacerdote. Olha que interessante. Todas as outras vezes que falou sobre essa palavra, estava se referindo a Cristo, a Jesus, que ele era o perfeito sacrifício, né? Uma vez que isso ficou claro, ou seja, uma vez que o autor explicou que Jesus é esse perfeito sacrifício, aí o que ele fala? Ele pega essa mesma palavra e agora, em referência à intenção de Deus para com os crentes, e acusa a antiga aliança de nunca jamais poder tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles ofereceram. Então, depois que o autor de Hebreus, olha só, presta atenção, depois que o autor de Hebreus pega essa palavra e linka sempre com Jesus, Jesus é perfeito, agora ele pega essa mesma palavra e linka com a gente. Então, a gente é perfeito, ou nós fomos aperfeiçoados, ou nós nos tornamos
perfeitos. Não é perfeitos no sentido de que nós não fazemos mais nada errado e somos como Jesus, não pecamos mais. Mas de alguma forma o sacrifício de Cristo nos tornou parecidos com Ele. Então aquela palavra utilizada para Jesus o tempo todo, agora o autor ele pega e utiliza para a gente. É como se ele estivesse dizendo, olha, como Jesus viveu, vocês também podem viver, porque vocês se tornaram como alguém iguais a Ele. Isso é muito importante a gente entender, porque é assim que Deus nos vê, como filhos dele, como Jesus. E por causa disso nós podemos ter acesso a Ele, e por causa disso nós podemos fazer as mesmas coisas que Jesus fez nessa terra. Então, Cristo foi aperfeiçoado em seu papel como Salvador e Sumo Sacerdote para a igreja, a fim de se sentar à destra de Deus. Essa é a primeira metade da história. A primeira metade, que Jesus morreu, ressuscitou, virou Sumo Sacerdote e se assentou à destra de Deus, para que fomos aperfeiçoados nele, para o nosso papel como sacerdotes e adoradores no céu, diante do próprio trono de Deus. E essa é a segunda parte. Então, Jesus morreu, ressuscitou, se assentou ao lado de Deus e nós fomos aperfeiçoados nele e nos assentamos junto com ele. Então é importante compreendermos os conceitos e termos dessa passagem. Presta atenção. A palavra grega traduzida como aperfeiçoar, que é teteleoken, eu acho que é assim que fala, também pode ser traduzida como completar, terminar, capacitar. E é assim que ela foi usada em referência a Jesus. Quando aplicada a nós, ela é usada como sinônimo da ideia de santificação. Então eu e você nos tornamos santos, ou seja, a obra foi completada, a obra foi terminada, nós somos capacitados, não é no sentido de viver como um santo que não peca, aí nós precisamos deixar que a obra de Deus seja aperfeiçoada, completa na nossa vida, mas diante de estar com Deus, nós nos tornamos santos, porque só pode estar com Deus, gente, quem é santo. Jesus podia, os sumos sacerdotes poderiam em parte porque eles sacrificavam pelos seus próprios pecados, então eles se tornavam parcialmente ou temporariamente, eles, abre aspas, santos. Mas quando o sangue de Cristo derramou sobre nós, eu e você nos tornamos justos e santos, a ponto de nós sermos salvos por causa do sangue, nós podemos chegar a Deus sem a gente morrer. Livre acesso, porque eu e você estamos santos. Eu estou falando rápido, gente, é porque é muita coisa, tá? Por isso que eu estou correndo aqui para a gente finalizar, tá bom? Então, foi isso que aconteceu na nossa vida. Então, aqui temos o passado, presente e futuro. Olha que interessante. Primeiro, ocorreu uma ação passada completa no versículo 12. Os verbos oferecidos, se assentou, falando de Jesus, estão no passado. Eles estão no tempo grego aoristo, que significa uma ação passada que se finalizou, que foi completa. Então, Jesus morreu, Jesus se assentou, Jesus foi oferecido. No versículo 14, nos diz o efeito da obra de Cristo. Então, por isso ter acontecido no passado, o que aconteceu depois, né? Ele usa um tempo diferente, o tempo perfeito. Aperfeiçoou para sempre. O tempo perfeito significa uma ação passada, completa, que tem efeito em progresso no presente e no futuro. Algo de vital importância ocorreu e seus efeitos continuam agora e para sempre. O efeito aqui é que fomos aperfeiçoados. Então, a obra de Cristo, ela começou no passado e terminou no passado. Mas o que aconteceu lá no passado e finalizou no passado é como se ela estivesse reverberando para toda a história para sempre. Então, o que Jesus fez nos aperfeiçoou como salvos e continua nos aperfeiçoando para sermos santificados dos nossos pecados. Então a obra de Cristo nos aperfeiçoou como salvos, ou seja, eu sou santo, eu sou salvo, eu sou justo, eu sou salvo. Então diante de Deus eu sou santo e justo, mas continua reverberando, nos aperfeiçoando para que a gente seja cada vez mais em santidade, andando cada vez mais em santidade. É isso que quer dizer. Finalmente temos um particípio presente. Estão sendo santificados, que é o que eu estou falando. Isso quer dizer uma atividade presente que continua rumo ao futuro. Entende? Ajuntando esses verbos, temos um evento que ocorreu no passado, que está finalizado e completo. A morte sacrificial de Cristo, junto com sua ressurreição subsequente, a entronização como sumo sacerdote nos céus, né? Isso tem implicação e resultados que chegam até nós. Nós fomos tornados perfeitos na perfeição dele. Finalmente, há um processo presente que estamos, portanto, sendo santificados, ou seja, estamos sendo transformados naquilo que fomos tornados. O que significa? Só para a gente caminhar para o fim aqui. A obra de Cristo aconteceu, ela foi finalizada. Aquilo que finalizou alcançou a gente. E a gente se tornou santo.
Só que a gente se tornou santo, né? Que é o que ele vai falar aqui, ó. Nós fomos tornados santos e agora nós estamos sendo transformados naquilo que a gente já se tornou. É como se... É exatamente o que a palavra diz. A gente ganhou uma nova natureza, mas a gente tem a antiga junto. Então, mesmo a gente sendo completo na nossa nova natureza, ou seja, a gente é completamente uma nova natureza, nós também somos a antiga natureza. E aí, aquilo que está sendo aperfeiçoado em nós, ou seja, o poder da morte de Cristo que aconteceu no passado, ainda está sobre nós, cada vez mais fazendo com que a gente se transforme completamente naquela natureza que a gente já tem e já é. Então, eu já sou santo, mas a minha vida está se transformando naquilo que eu já sou. Então, é o que Paulo vai falar em Gálatas também. Então, eu não faço algo para ser santo, eu faço algo porque eu sou santo. Então, eu não olho para a palavra e olho e falo assim, nossa, como eu posso ser mais santo? Não, não. Eu já sou santo. Agora eu olho para a palavra e eu leio e falo como um santo deve viver, porque eu já sou isso. Então o santo faz isso, porque a palavra diz que um santo faz isso, então eu vou fazer isso também. Então eu não leio aquilo, por exemplo, tá? Vou falar um exemplo aqui. Parar de mentir. Então eu não paro de mentir para eu ser santo, entende? Eu já sou santo. Um santo não mente, então eu vou parar de mentir por causa disso. Então a busca da santidade, ela não é uma busca para que você seja mais santo, mas ela é uma busca para você se torne aquilo que você já é. Você já é santo, então eu busco fazer o que o santo faz. Eu não busco fazer para que eu seja mais santo, mais santificado. Entendeu? Então esse lance de eu passei a semana toda orando espiritualmente com Deus, conectado, jejuando e vindo na igreja, eu pequei pouco, eu estou me sentindo, sabe, mais santo. Não, não, você não tem. Eu posso pecar agora, nesse momento, e eu sou tão santo quanto você. A questão é que um santo não faz isso que eu fiz. Então eu tenho que mudar a forma que eu vivo naquilo que eu já sou. Deu para entender? Deu para entender? Deu? Deu para entender, né? Bom, qualquer coisa vocês podem colocar aí como dúvida que a gente pode responder. Vamos lá. Nenhuma outra fé depende do poder presente de eventos passados, a saber, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que somente o cristianismo é boas novas. Ele é um evangelho porque apresenta notícias de grandes eventos que mudaram tudo de uma vez por todas. Então nenhuma religião vai falar de algo que aconteceu no passado que impacta na gente hoje. Só o cristianismo faz isso. O que aconteceu com Cristo torna a nossa salvação possível e real. Se a morte de Cristo não aconteceu, estamos condenados em nossos pecados. Mas se ela aconteceu, e de fato aconteceu, nós que cremos estamos sendo salvos com grande alegria, seguros para sempre. Então, aos olhos de Deus, gente, você já foi tornado perfeito, porque nós estamos em Cristo. É por isso que eu comecei falando que você é perfeito. Aos olhos de Deus, nós somos. Você é um beneficiário da perfeição de Cristo. Então, você foi beneficiado porque Cristo era perfeito e agora isso foi derramado sobre você. Há um processo que ainda não está completo, ok? Então, eu sou perfeito, então eu tenho que viver uma vida perfeita. Eu ainda não consigo ver essa vida perfeita, mas eu já sou. Então, eu começo a ver uma vida falando como alguém que é perfeito vive. Perfeito não, sabe, perfeitinho não. Tô falando de alguém santo, tá? E é claro, mas é tão certo que será atingida uma santificação cristã que ela agora é vista como realizada. Vocês estão sendo santificados. Então, em algum momento isso vai acontecer por completo, tá? Deus perdoa os nossos pecados, está no versículo 17. Isso está relacionado com a justificação. É algo externo e objetivo. Ele colocou a sua lei em nossos corações e a escreveu em nossas mentes. É por isso que nós conseguimos agora cumprir a lei, ou seja, é por isso que agora eu consigo viver da maneira que eu sou. Porque antes, no passado, mesmo se eu fosse alguém santo, eu não conseguiria viver como um santo. Agora, como alguém santo, porque eu tenho a lei na minha mente e coração, a gente já falou isso nas outras aulas, que é o Espírito Santo em mim, agora eu consigo viver como alguém que é santo. Isso é santificação. E ela é interna e subjetiva. A salvação é um ato definitivo de Deus por meio do qual Ele perdoa nossos pecados, para sempre nos aceita em Cristo. Contudo, ela também é um processo de toda a vida de libertação do poder do pecado e da vinda de uma nova vida. Então, no versículo 12, Cristo está sentado nos céus. A obra dele está realizada, está estabelecida e é inevitável. O nosso autor está encerrando as suas grandes ideias aqui, tá? E aqui ele volta ao tema do capítulo 1, que Cristo está exaltado com onipotência, já que ele reina sobre a história para a igreja. Então, Cristo está sentado e entronizado numa posição de descanso como a de Deus no sétimo dia da criação. Então, Deus descansou no sétimo dia da criação, não é porque ele estava cansado, mas porque a obra já havia sido feita.
não precisava de mais nada. Jesus está sentado descansando, não porque ele não está fazendo nada, mas que a obra já foi feita, não precisa realizar mais nada. Trata-se de um descanso de soberania, de governo onipotente, de controle e confiança. Isso traz as implicações mais horríveis para os inimigos de Cristo, para o diabo e os demônios, e também para todo pecador que rejeita as reivindicações dele, né? O tempo todo está sentado, entronizado, enquanto a história ocorre em direção ao julgamento que ele presidirá soberanamente, que está no versículo 13, tá? Entretanto, para a gente, isso tem implicações maravilhosas e transformadoras de vida para todos que confiam nele. O versículo 12 nos diz que ele está sentado. O versículo 13 acrescenta que ele está esperando que a presente era siga o seu curso, ou seja, o juízo. O versículo 14 nos diz porque ele pode esperar. No versículo 18, já não há qualquer trabalho do Salvador e não há mais qualquer ameaça à salvação daqueles que olham para ele em fé. Jesus pode repousar entronizado, esperando pelo dia de seu triunfo final. Nós também podemos descansar pela fé nele enquanto esperamos pelo seu trono de glória. Então, não há nada que possa alcançar Jesus e destruir o reinado dele. Não há nada. E adivinha, nós estamos junto com ele. Então, não há nada que possa vir sobre nós para nos separar de Cristo. Não há nada que possa vir sobre nós para que a gente perca a salvação que nós já ganhamos nele, que está acima de tudo. Ele está só aguardando a destruição dos inimigos dele, porque isso já está certo, já está finalizado, né? Já está concretizado. Então ele se assenta descansando porque o trabalho já foi feito e agora ele reina soberano com a confiança de que ele está só esperando o dia onde aquilo tudo vai ser colocado de fato debaixo dos pés e destruído. E para finalizar, né, eu trouxe aqui uma frase final dessa nossa conclusão, não da conclusão da exposição, mas que o autor de Hebreus faz até a gente ir para os próximos capítulos e versículos. Essa é a grande conclusão para a instrução doutrinária principal do livro de Hebreus. A partir daqui, vamos passar a tratar da riqueza das aplicações nos capítulos finais, incluindo os exemplos de fé no capítulo 11. Estamos longe de terminar o livro de Hebreus. Ainda assim, aqui estamos na conclusão desse grande ensino doutrinário. Então, como eu falei, a partir daqui, a gente vai ver só a aplicação de tudo que a gente já viu. E é muito importante para a gente continuar vendo essa história e ter exemplos daquilo que a gente conversou aqui. Bom, o que eu queria finalizar essa aula, eu queria nos lembrar do ponto mais importante de tudo aquilo que a gente falou aqui, foi de que aquilo que aconteceu no passado nos alcança hoje. E nós não precisamos ter medo de nos achegar a Deus. Nós somos santos e justos. E para viver uma vida que Deus quer que a gente viva, não é sacrificando naquilo que a gente faz, mas é obedecendo. Então, que a gente busque a voz de Deus para saber o que Ele quer, para a gente obedecer a Ele. E não aquilo que a gente acha, não aquilo que é bom, não aquilo que é uma boa ideia, mas o que Deus quer. Isso é obediência. Mas principalmente, acima de tudo, né, decida viver como alguém que já é santo, né, alguém que já foi alcançado por isso. Então, mais uma vez, nós não lemos a palavra para nos tornar mais santos. Então, eu vou ler aqui que eu não devo roubar o meu irmão. E aí, por não roubar o meu irmão, eu sou alguém santo. Não, eu não roubo meu irmão porque eu já sou santo e é isso que um santo faz. Ele não rouba o irmão. Só um exemplo, mas isso está em tudo. Amém, gente? Então, lembrando, domingo que vem, às 11 horas do horário de Brasília, nós estaremos ao vivo de volta, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários que a gente vai se falando aí. E até domingo que vem. Abraço!